comunicado importante, né? Que na verdade eu vou estar precisando até de um suporte, ajuda da minha comunidade de Alagoinhas, do povo alagoense, né? Seja de advogados, pessoas da área jurídica, dos meus amigos e amigas que também foram acusados ou colocados como suspeitos de algo, né? Por essa organização criminosa, enfim, dos seus advogados e quem mais puder me ajudar, né? Recentemente eu percebi que meu contrato de aluguel ele vai estar se encerrando daqui a alguns meses, né? O contrato tem um prazo de meses e possivelmente eu não vou estar renovando ele. Eu vou estar optando por fazer uma nova locação, apesar do local onde eu residi ser bem centralizado num espaço que é confortável para mim, enquanto homem solteiro que mora sozinho, né? Ser perto do meu trabalho, porém, devido a essas questões jurídicas, né, essas questões do passado, das violências que eu sofri, até mesmo no ano anterior, coisas que ocorreram no passado, que acabam me motivando a optar por uma nova locação, ao invés da prorrogação ou renovação do meu contrato de aluguel. Inclusive, eu tenho aqui em mãos, né, eu vou tomar cuidado para não aparecer nome, CPF de locador, essas coisas, não expor dados que são sensíveis, mas venho demonstrar a vocês que até meu contrato de aluguel é em meu nome, não é pago por familiar nenhum, né? Não é pago ou bancado por alguém, eu não moro com familiar, eu moro sozinho. E eles tentam inventar que eu tenho um familiar me acompanhando, ou que paga minhas contas, mas como vocês podem ver, tem meu nome Taiwan como locatário e eu vou tirar uma foto, que às vezes o ângulo da câmera não ajuda na leitura, né? Devido ao ângulo, a forma como está o papel. Vou tirar uma foto para vocês verem, comprovar e compartilhar no Instagram como prova, né? Que é no meu nome, eu não tenho deficiência, eu não sou acompanhado por familiar. Juridicamente tentaram criar um golpe contra mim, né? Tem pessoas que são testemunhas de Jair Bolsonaro, Renan Bolsonaro, e que tentam também, junto com eles, armar tudo quanto é tipo de estratégia jurídica contra mim. Como eu falei a vocês, eu sofri uma certa estratégia jurídica deles, né? Isso é uma violência processual, na verdade, onde eles tentam não notificar o processo. Eles não notificam o processo, eu fico sem acesso aos números do processo, aos autores do processo, órgãos envolvidos ou suspeitos até mesmo nessa trama, e onde eles solicitam até alguma ação judicial requerendo, solicitando que não seja notificado, ou para que alguém fique responsável de notificar de uma forma adaptada para deficiente. E nesse procedimento, quem fica responsável supervisionando de forma remota sabe que é um golpe, porque não me é detalhado questões de processo nem me fornecido acesso a arquivos documentários, números e etc., como ocorre no processo tradicionalmente, né, dentro do sistema brasileiro, nas questões jurídicas, e, enfim, qualquer sistema de justiça, qualquer país. Isso não é um meio de um processo ser aberto nem notificado, é um golpe. E devido a isso, a esse tipo de violência processual, enquanto o sistema de justiça brasileiro for conivente com essa violência, se negar a abrir os dados do processo para mim, eu fico num contexto de vulnerabilidade. Eu não posso confiar ou deixar certas situações ao acaso, né, como minha segurança, no ar da minha propriedade, devido a essa demanda. Que a partir do momento que eu sofro esse tipo de violência processual, essa estratégia jurídica criada, né, pelo Estado brasileiro, eu me refiro à gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro passada, né, a gestão atual que está no Brasil, mas aquele coletivo de pessoas, de criminosos, suspeitos que faziam parte da gestão do país, dos seus procuradores da República, né, do Brasil daquela época, e fizeram esse processo junto com ele, em nome do Estado brasileiro, contra mim e outras pessoas, alegando conspiração política e também denunciando, colocando a mim como suspeito, né, e outras pessoas, outros políticos e demais, pessoas comuns que não são políticos,
como suspeitos, né, de determinados crimes, que são até crimes graves, crimes federais, ao qual ele vai ter que responder lá fora, nos Estados Unidos também. E aqui no Brasil, possivelmente por outros crimes, como crime de estupro, que eu sofri, entre outros. Né? Mas só para trazer isso para vocês, enquanto o judiciário brasileiro se negar a abrir processos para mim ou de outros países, eu corro risco. Eu não posso estar morando em apartamento, por exemplo, como agora, ou em um condomínio, porque por meio desses processos, eles, vamos dizer assim, eles se movimentam de uma forma que me deixa um estado de risco, de vulnerabilidade, numa posição de vulnerabilidade, devido ao acesso que eles têm por meio desse embasamento, né, que eles fazem ao mover ações contra mim, alegando que eu seria deficiente, que precisaria de acompanhamento de algum familiar. E o que é que ocorre? Né? Eles botam um familiar para entrar na casa, um não, vários, assim como no contexto de trabalho, para ver que eu preciso ser acompanhado por familiar. Essa pessoa não conversa comigo, não tem contato comigo, não mora dentro do meu apartamento na residência, se esconde dentro de outros apartamentos do condomínio que eu estiver morando e diz que está me acompanhando. Por meio desses familiares que entram aqui dessa forma, alegando que estaria acompanhando, o advogado, né, deles, por exemplo, Renan Bolsonaro, que é advogado de Leônio, Leonardo dos Santos, Patrícia Gabriela de Moraes, desse tipo de pessoa, o advogado deles, além disso, também diz que está ocorrendo algum tipo de avaliação psicológica e entra outros profissionais junto com esse familiar, e inclusive estupradores e agressores. Agressores conseguem acessar até a minha residência quando eu não estou aqui, por causa dessas ações judiciais, com gente de órgãos do judiciário sendo conivente e autorizando, porque sabem, existe parte do judiciário que é corrupta e dá, vamos dizer assim, abertura, né, a esse tipo de situação. Escondido nos outros órgãos. A gente já entende, compreende que o sistema de justiça brasileiro, como de segurança pública, existe uma parte, um grupo de corruptos que fazia parte dessa quadrilha e ajuda a família Bolsonaro a fazer muitos golpes, né, cometer muitos crimes e a livrar a cara deles, incriminando até outras pessoas. E existe uma parte do sistema de justiça que é acusado por eles. Além de ser monitorado, tanto eles como colegas, pessoas próximas, eles buscam algum meio de, vamos dizer assim, sujar a imagem dessas pessoas do mundo. O que a gente está vendo no Brasil repercutindo atualmente não é à toa, é por causa desse tipo de coisa, né? E o que eu queria dizer a vocês, eu fico nessa situação de vulnerabilidade, voltando, porque eles acessam a minha residência, não com a minha autorização, não com o meu consentimento e não comigo dentro do apartamento ao mesmo tempo, vendo, conversando. Não sou eu que abro a porta ou autorizo. Como o indivíduo faz, né, ao convidar, ao receber alguém de sua casa, passar o dia com essa pessoa dentro conversando. Não. Eles se escondem, gravam, monitoram, tem sistemas de monitoramento, né, para ver o que eu faço dentro de casa e dizem que estão acompanhando, que supostamente eu seria deficiente. Informam ao judiciário que seriam responsáveis supostamente por limpar a minha casa. Aquele é deficiente, a gente tem que limpar a casa, lavar roupa, fazer comida, que ele não faz tudo, eu faço tudo sozinho. Não existe familiar meu vindo aqui cozinhar, lavar, passar roupa, nada disso para mim. Eles entram aqui para cometer um golpe e enganar pessoas do judiciário e conseguir me atingir. Porque esse estuprador, o Jair, quer com seu filho advogado, Renan Bolsonaro, é criar mecanismos de ataque contra mim que prejudiquem a minha saúde, tanto física como mental, como emocional. É o que eles tentam fazer. Destruir todo o ser humano, né, todo o contexto daquele ser humano que é opositor a eles ou que foi vítima deles. É o que estão fazendo utilizando familiares. Por isso que alguns familiares já são reféns deles. Para todo lugar, com esse advogado, né, eles vão restaurando familiar. Para dentro do hospital, para dentro da residência, supermercados que eu compro, eles colocam cara de familiares, ou gente do judiciário que é corrupto. E esse Renan Bolsonaro é
acusar a mim e outros políticos de conspiração política, né? Me fazer algum tipo de mal para que meu testemunho não seja ouvido e credibilizado. E ele não quer aparecer como advogado dessas pessoas ou como juiz. Então, ele utiliza aquele corpo, a equipe de jurídico, né? De profissionais que ele possui, que já estavam ou morando, ou têm algum tipo de relação com o caso que pode ajudar, para dizer que é advogado da família. Atualmente, há muito tempo, eles usam o nome de Lícia Silva e Ayla, a filha dela, que tem formação em direito, para dizer que são advogadas, né? Minha, ou da família, ou da mãe, ou de não sei quem, ou de agressor, de estuprador. Elas dizem que representam ele. Juridicamente, aos órgãos públicos, de forma pública, seja em retratação que façam alguma publicação, entrevista que dê. Mas não é ela, né, não é a filha, que é a advogada verdadeira do caso, ou que consta lá no processo original, no primeiro, vamos dizer assim, desde o período de conspiração política que eles criaram essa teoria, né, acusação em outro país. É esse quem não por trás disso tudo, tentando acusar políticos, enquanto elas falam direcionadas por eles, né, e seu corpo de advogados de seu pai, eles observam e tramam para as pessoas que eles acusarem. E, infelizmente, como os processos não estão abertos e não foram notificados, não recebo o papel, eu não posso estar recorrendo judicialmente com acesso a provas em mãos, né, com recursos melhores para ser anexado ou utilizar para processar essas pessoas da forma, vamos dizer assim, juridicamente que eles deveriam ser processados, ou, vamos dizer assim, destacados, né? Enquanto quem é o autor do processo, o advogado do processo, quem está cometendo a violência processual, quem está procurando causar dano, porque o que eu faço são situações de dano moral, dano material, sofro dano financeiro, nessa brincadeirinha que eles tinham, né, de invadir minha residência para dizer que está fazendo acompanhamento psicológico, ou cuidando de deficiente ou avaliação psicológica. Eu já tive até cartão bancário furtado, meus produtos da Natura, perfumes roubados, furtados, ou então o produto é adulterado até com um gel de cabelo para perder a consistência utilizada, já adulterado até no gel de cabelo, e principalmente o mais grave, que é incluir, jogar, né, drogas, medicamentos psicotrópicos em líquidos ou alimentação que eu tenha armazenado em minha casa, em minha residência. Por exemplo, jarra de água, de suco, de chá que seja na geladeira, uma alimentação feita, preparada, uma fruta, uma sobremesa. Quem tem acesso aqui a algum apartamento, condomínio que seja, entra. No momento que eu tiver o dia todo no plantão de trabalho, entra aqui e faz o que quer. No momento que eu for na rua, no supermercado, descer para fazer alguma coisa, essa pessoa entra sem saber e coloca isso tudo. Quando eu uso esse tipo de coisa, uma água realmente que faz mal, sinto dores de cabeça, eu sei qual é o efeito colateral de alguma substância que eles botaram, porque o meu organismo, ele não é, vamos dizer assim, habituado, acostumado com drogas, com medicamentos. Eu não tomo medicamentos controlados. Isso aí são informações e relatórios falsos que eles prestam, né, às pessoas, com algum documento que eles criaram que parece que é de interdição ou que demonstra algum tipo de incapacidade que precisa de algum cuidador e que não procede. Eu não sou uma pessoa interditada, judicialmente, nem incapaz. Eu trabalho, eu tenho conta bancária, meu contrato de aluguel, quem paga aqui sou eu com meu dinheiro suado, o salário que eu recebo, por meio de contrato, também assinado por mim. Não existe pessoa interditada com incapacidade que viva também sozinha. E eles tentam o tempo todo colocar alguém para dizer que me acompanha, ou que é cuidador. E o judiciário, a vergonha maior é que tem gente no judiciário que vê, assiste a tudo isso e não intervém. Não intervém achando que deveria ser eu a intervir. Quando eles me negam ou
da forma real como ela é. Eles, eu acho que não compreenderam o que o sistema de justiça, até dos Estados Unidos, compreende e faz com excelência. Um estado de excelência bem maior do que o que eles fazem aqui. Eles estão com uma versão do Epstein brasileiro, tentando fingir que é político e acusar outros políticos de conspiração política para não responder pelos seus crimes. É isso que está ocorrendo. Eles estão lidando com uma demanda que eles não têm nem dimensão do risco que eles sofrem. Imagine as vítimas dos testemunhos. É só o que ficou claro. A mulher do Epstein, essa pessoa está presa, mas é acompanhada, seja pela justiça ou por policiais, 24 horas. Por mais que ela esteja sozinha, dentro de uma cela isolada, e todo mundo diga, não existe isso. Essa pessoa está lá dentro sozinha, em presídio com policiais. Qual é o risco? Mas mesmo assim, essa pessoa tem câmera, é vigiada, monitorada, acompanhada, 24 horas, porque existe um risco à vida dela, e possivelmente ela até testemunha um risco de morte, vamos dizer assim, para as pessoas que fazem parte dessa quadrilha ou não querem que ela fale algo denuncie. O que a gente está vivendo aqui no Brasil é isso. Não existe acompanhamento de segurança, né, 24 horas, ou gente que dialoga comigo como deveria sobre essa questão. Ó, Tainã, sobre isso aqui você deve se posicionar ou não, ou já ir testemunhar, ou ficar de uma forma mais segura em determinado lugar. Estão tratando isso aqui como se fosse uma demanda política. Várias testemunhas já foram agredidas, já mudaram versão de testemunho e continuam vulneráveis e sofrendo agressão, enquanto o judiciário não entender que isso aqui precisa ser aberto e falado de forma pública como se deve. Inclusive, eles próprios estão sendo acusados do próprio sistema de justiça do Brasil sendo desestruturado por eles pouco a pouco, porque eles investem. Já tentaram no passado, tentaram mais um pouco agora, né? E vamos ver quando é que vão perceber que precisam falar dessas coisas de forma clara e precisa. E coletar, na verdade, o testemunho da vítima. E é isso que eu venho falar para vocês, pessoal. Porque como esse contrato vai estar terminando, eu preciso de ajuda da minha comunidade, porque eu já não acredito nem mais no sistema de justiça do Brasil, enquanto os americanos não abriram esse processo. Ou pessoas, né, que foram acusadas, seja políticos, pessoa da presidência que está atualmente, que também foi acusado por ele, seja pessoas da minha cidade, cantores e cantoras famosas que foram acusados por ele, né, abrir e contar e notificar esse processo. Porque, pelo visto, o judiciário ele sofre, vamos dizer assim, ataques até de pessoas relacionadas a ele, do lado de dentro. Eu venho pedir a força, a ajuda da comunidade para isso. Quem for locatário, tiver suas casas, né, para alugar, que eu vou alugar uma casa, um apartamento com casa de andar, o condomínio, porque eles não criaram condição para botar alguém dentro desse espaço dizendo que estaria morando comigo, apesar de não ser verdade. Eu peço que vocês se resguardem judicialmente. Já contratem seus advogados, criações judiciais referente a isso. Que as pessoas vão precisar se movimentar juridicamente, vão ser acusadas por eles. Eles vão criar ação judicial para impedir que o contrato seja estabelecido, alegando que teria algum tipo de deficiência para ser feito em nome de alguém, ou para eles colocarem alguém lá dentro como responsável, curador, acompanhante. Compreendem? Vocês precisam ter advogados, já ter toda uma estratégia de defesa e de ações judiciais para se proteger enquanto locador e até enquanto locatário que eu serei. Para vocês não sofrerem algum tipo de acusação por essas pessoas. Né? É o que eu gostaria de pedir. Se preparem, porque eu também já estou me preparando até para alugar esse local, vou pesquisar, conhecer alguns outros, né? Mas com certeza pode dar algum problema por causa desse